Olá, pessoal, muito bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Para darmos início, às nossas aulas, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas sextas-feiras no Grupo Espírita Beneficente Dr. Herman. Eu sou Margarete e espero que vocês estejam assistindo, lendo o Evangelho, prestando atenção e pensando com a cabeça e sentindo com o coração os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá e vamos à leitura bem devagarinho. Todos com o Evangelho em mãos? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 18. O capítulo 18 tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos ver a parte das instruções dos espíritos, dos itens 13, 14 e 15. Vamos lá, vamos buscar o Evangelho? Podemos começar? E diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, na parte das instruções dos Espíritos, item 13, dar-se-á àquele que tem. E diz assim, seus discípulos se aproximando lhe disseram, por que lhe falais por parábolas? E, lhes respondendo, disse, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. É a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse, escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 14. E aí o item 14 continua. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo que tem. Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. E nós ficamos pensando, como assim? E quem não tem? Deus vai tirar de quem não tem? Então, primeiro nós vamos nos acalmar, fazermos a nossa prece, rogando a espiritualidade benfeitora, que nos ajude no entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajude na compreensão das instruções dos Espíritos, para que a gente possa, de verdade, seguir direitinho a nossa doutrina, a doutrina espírita, que nos ensina a cada dia o valor da vida, o valor do amor, da caridade, do perdão. E assim, Senhor, na paz dessa hora, todos nós aqui juntos nesse momento, assistindo a nossa aulinha, rogamos
a Deus nosso Pai, à espiritualidade benfeitora e ao nosso Mestre Divino, nosso irmão querido Jesus Cristo, que nos dê a permissão para darmos por iniciada a nossa aula. Que assim possa ser, não é? E então, pessoal, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos buscando entender os ensinamentos de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Por isso a gente fala nas instruções dos espíritos. Aqui, por exemplo, no item, nós lemos uma parte do item 13, né? E do 14, quando nós formos comentar o item 15, nós vamos ver que é uma comunicação, já uma comunicação de um espírito, que ele não se identificou, ele não disse o nome dele, mas ele disse que ele é um espírito amigo, na cidade de Bordeaux, em 1862. E esse espírito amigo vem comentar para a gente o que Jesus quis dizer ao afirmar que dar-se-á àquele que tem e se retirará daquele que não tem. O que Jesus quis dizer com isso? Ou melhor, o que ele disse, né? Jesus, como todo espírito elevado, né? Como todo espírito bom, do bem, ele respeita o tempo e o entendimento das pessoas. Então, Jesus falava muito por parábolas. O que são parábolas, né? São pequenas histórias que trazem uma mensagem que a gente vai compreendendo à medida que a gente vai prestando atenção na história, né? Então, Jesus falava por parábolas por respeito àquelas pessoas que não tinham condição de estar entendendo grandes discursos. Jesus falava para pescadores, para agricultores. Não que essas pessoas não tivessem inteligência, é claro que tinham, mas naquela época a maioria das pessoas não sabiam não sabia nem ler, não é? Então a gente tem que respeitar isso. Nós também temos que respeitar a capacidade de compreensão das pessoas. Mas nós não podemos esquecer que todos nós fomos criados por Deus com capacidades, com talentos, né? Todos nós somos capazes de fazer muitas coisas e muitas coisas boas. Nós somos capazes, né? Aí no item 15, a gente vai continuar mais um pedacinho da leitura, porque vocês já são bem crescidinhos, inteligentíssimos, muitos já leem, né? Eu acho que a maioria, aqueles que ainda não estão lendo com muita facilidade, mas já também vão conseguir, não é? Porque somos todos capazes. Deus assim nos fez. Então vamos ler o item 15, que diz assim: o evangelho de vocês pode ter uma ou outra palavra diferente, mas que tenha o mesmo significado. Porque titia está lendo aqui um evangelho pequenininho, ó, pequenininho, que eu chamo de evangelinho, tá? Mas aí no de vocês, né, dependendo da editora, vem uma palavra que na tradução a palavra parece diferente, mas ela tem o mesmo significado. Então no meu diz assim, no item 15: dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meu Deus, o que quer dizer isso? A gente fica preocupado. Se a gente não parar para pensar, para compreender a mensagem, a gente pode interpretar errado. Isso é muito complicado, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Ler, reler e pensar. Meditai esses grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais, ou seja,
contrários, né? Aquele que recebeu, aqui está explicando, olha, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, né, Deus, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã, sabe o que é um imã? Aquele imã que a gente coloca na geladeira, não é? Não é a geladeira que vem até o imã, porque a geladeira é grande. É o imã que vai até a geladeira. Vamos pensar nisso, né? Então ele diz: é um imã que chama para si as melhoras progressivas. Então a gente vai melhorando devagarinho, progressivamente, né? As graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume do qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se àquele que nada tem ou que tem pouco. O que isso significa? Tomar isto como oposição figurada, ou seja, dando um exemplo simbólico, né? Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito. O que está sendo explicado aqui? Homens cegos e surdos não é a pessoa que nasceu com problemas nos olhos e não consegue enxergar, não é a pessoa que nasceu com surdez e não consegue ouvir, não. Homens cegos e surdos aqui, entre aspas, são aquelas pessoas que têm saúde, que pode enxergar muito bem, que pode ouvir muito bem, mas que não presta atenção, não olha ao seu redor, não para meditar naquilo que está vendo, naquilo que está lendo, né? Então é preciso abrir a inteligência, é preciso pensar e abrir também o coração, despertar o sentimento. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira, vamos prestar atenção, olha. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente. O que é uma pessoa negligente, né? A pessoa relaxada, descuidada, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óvulo, ou seja, o que ele já tem, pode ser pouco, mas o que já é dele, né? O bem que já é dele, que lhe caiu no coração. Aí, né, ele vem explicando que a gente pode até pensar na parábola dos talentos. Vamos pensar juntos aqui, ó. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai que lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha preparado tudo para ele, ao invés de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que, então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem. O que ele está dizendo aqui, meus amores? O Pai disponibilizou para nós, Deus disponibilizou para nós no mundo tudo que nós precisamos. Vamos imaginar aqui nós, sem mais delongas, porque o tempo é curto, né? Vamos imaginar, nós vivemos no planeta Terra, certo? Nós temos o solo,
que a gente chama de terra. Nós temos as árvores, nós temos a água, nós temos o sol que brilha, nós temos a chuva que cai, nós temos o vento que sopra, nós temos vida, né? Vitalidade no nosso corpo. E muitas vezes a gente acorda e não quer fazer nada, né? Tem gente que acha que o mundo deve a ele. Só quer ser servido, mas não quer servir, né? Tem pessoas que acordam e quer que o papai, a mamãe, a vovó faça tudo, materialmente falando, né? Dá o leite na mão, dá a água na mão, dá a roupa, dá o calçado. Se bobear, tem que esfregar o corpo na hora do banho. Deixa eu buscar minha caneta aqui que caiu. Isso é coisa para neném, para bebês. Nós não somos, vocês não são mais bebês, né? E aí, como é que fica? Se a gente para, o corpo enferruja. E nós, espíritos, a nossa inteligência, fica parada, fica estagnada. Tá? Deus não nos fez para ficarmos indolentes, ou seja, ociosos, sem fazer nada. Todos nós podemos ter uma ocupação, devemos ter uma ocupação. Qual é a ocupação da criança, tia? A ocupação da criança é estudar. A ocupação da criança é cuidar de si mesma. A ocupação da criança é ajudar em casa naquilo que ela já pode fazer com a supervisão dos adultos, né? A ocupação da criança é aprender. E a gente só aprende fazendo. Ah, titia, por que você não está contando história mais? Está ficando enjoada a sua aula porque você está pedindo para a gente ler. Porque nós precisamos usar essa palavrinha aqui, ó. Esforço. Ai, titia, ficou chato, você apresentou a palavra aos pedaços. Vocês acham que eu não me esforcei para ter essas letrinhas? Não ficou muito bonita não, né? Mas eu me esforcei. E é isso que vale. O que vale é o nosso esforço. É nisso que Deus conta conosco para a melhoria do mundo e a melhoria nossa também. Porque o mundo só vai ser melhor se nós formos pessoas melhores. Porque fazer coisas boas, meus amores, exige de nós o esforço. Fazer coisas ruins é muito fácil. Mas para fazer coisas boas, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter carinho, nós temos que ter amor no nosso coração, nós temos que ter boa vontade para que as coisas deem certo. E Deus nos fez para dar certo, porque nós temos talentos. E esses talentos precisam ser aproveitados. Nós precisamos plantar para colher. Ah, tia, você está falando para plantar um pé de manga lá no quintal? Não necessariamente. Nós podemos plantar uma mangueira, podemos plantar uma laranjeira, um limoeiro, uma florzinha. Podemos. Se tivermos espaço para isso, devemos, inclusive. Mas nós temos que semear sempre
bons sentimentos, para que a gente colha o quê? Para que a gente colha paz, para que a gente colha amor. Então, quando o Evangelho diz dar-se-á aquele que tem, é porque quanto mais nós nos esforçarmos, quanto mais amor e bons sentimentos nós tivermos no nosso coração, mais Deus, através dos seus emissários, Jesus e os espíritos benfeitores, vão nos ajudar a nos tornarmos cada vez mais fortes. Mas se nós ficarmos parados, não, eles não vão desistir da gente, mas vão ficar aborrecidos, porque nós não estaríamos fazendo a nossa parte, né? Então, vamos nos esforçar para que nesse ano de 2021 a gente faça muitas coisas boas, todos os dias. Começando a hora que colocar o pezinho para fora da cama, fazer uma prece, olhar para as pessoas que vivem com vocês e desejar um bom dia com muita paz. Vamos fazer a nossa prece então para encerrarmos a nossa aula de hoje? E assim, Senhor, de coração imensamente grato pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, aprendendo mais um pouquinho sobre os seus ensinamentos, nós rogamos que abençoe a cada família, que abençoe cada coração, que fortaleça a todos nós, para que nós possamos cada vez mais nos esforçarmos para desenvolvermos as nossas capacidades, para aproveitarmos os nossos talentos, principalmente o talento da caridade, o talento de ajudar o outro, que nós possamos usar as nossas habilidades em benefício do próximo, que possamos ajudar uns aos outros, assim como uma árvore, Senhor, que quando se ladeia de outras árvores, cresce mais frondosa, dá frutos mais doces. E assim, Jesus, nós pedimos a permissão para que de nossa parte possamos ir encerrando a nossa aula. Fica conosco, fica em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né, meus amores? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!